navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo, Santo Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida. Ele nos compreende, Ele me compreendeu. Glória a Deus, sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, glória, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, Santo Espírito, que desce como fogo, chamas de fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu navegarei. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Deus. Nós te adoramos nessa manhã. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus, glória a Deus. É maravilhoso, aleluia. Te amo, Deus. Sua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em suas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Ele é fiel, cantemos todos juntos. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tens, eu cantarei da bondade de Deus.
doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo é. Eu vivo da bondade de Deus. Sim, Ele é fiel, meu Deus. És fiel em todo tempo, glória. Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. A bondade nos seguirá, a bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, de novo eu sei, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, glória. Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Cantarei. Glória, aleluia, cantaremos da tua bondade, Senhor. Aleluia. Fala conosco através da tua palavra. Usa o teu servo em nome de Jesus. Amém. Já que eles vão abençoar a palavra de Deus no nosso coração, vamos aplaudir o Senhor de forte. Mais uma vez, bom dia a todos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vamos ler a palavra do Senhor no livro de Evangelho. O Senhor escreveu Lucas, no capítulo 3, a partir, ou melhor, somente o versículo 16. João 3,16. Evangelho de João 3,16. João 3,16 diz assim, bem conhecido nesse versículo aí, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Senhor, abençoa-nos em todo o explanar da Tua palavra, que jamais seja nós, e que possamos desaparecer, nos apequenar, e que tão somente o Senhor apareça, e que possamos fazer segundo tudo aquilo que o Senhor nos orientar. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, o contexto dessa palavra aqui, ela registra um encontro entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos era um mestre de Israel, religioso, cumpridor da lei, e era um homem que tinha, como contexto vai dizer aqui, algumas dúvidas. Mesmo assim, ele percebeu que lhe faltava alguma coisa. Por certo, ele, ouvindo falar de tudo aquilo que o nosso Cristo, no seu ministério, ele dizia, gerou no coração dele uma vontade de conhecer mais,
de estar próximo, de se aproximar. Porém, ele era um mestre, ele era um conhecedor da lei, um judeu, e tinha aquelas dificuldades de se aproximar. Como vão olhar para mim? Então ele entendeu ali, foi o recurso que ele encontrou de ir até Jesus quando se declinasse o dia, que foi a noite. Procurar um mestre onde as pessoas, olha a preocupação, onde as pessoas não iriam ver pelo posicionamento que ele tinha. Eu vou até Jesus, mas ninguém pode ver, porque eu sou conhecedor, eu sou mestre. Talvez se alguém olhasse para mim, olha, ele tem dúvidas, ele está indo de encontro, talvez iria denegrir, podemos expressar assim, a reputação que ele tinha diante de um povo. Conhecedor, mestre da lei, vai procurar o quê? E muitas vezes nós entendemos que muitos talvez ainda têm essas limitações de se aproximar, de se chegar para olhar, para ver como vão olhar para nós. Se nós desejarmos nos aprofundar, nos relacionar, nos conhecer mais, estar na tua presença, buscar mais, valorizar, temos esse compromisso com o nosso Rei, o nosso Criador, e as pessoas olham para as circunstâncias, o que vão dizer de mim. Nicodemos encontrou uma forma de ir até o mestre, para que ele pudesse ter um relacionamento, uma experiência maior. E Jesus aqui, ele declara que para Nicodemos, e talvez não ficou muito bem compreendido no início da conversa, que para que ele pudesse ter uma experiência maior, ele precisava fazer o quê? Nascer de novo. Olha só. Aí Nicodemos, ele começa a fazer algumas indagações, algumas perguntas. Mas como assim? O homem já sendo de uma certa idade, precisar de voltar para o ventre da sua mãe para ter um relacionamento maior, para me conhecer mais? Jesus então revela que esse novo nascimento é obra do Espírito Santo. E nesse contexto que surge João 3,16, considerando o resumo do Evangelho, Jesus vai agora demonstrar o seu amor de Deus. E se nós formos ler lá em Gálatas 5, a partir do versículo 22, nós vamos ver que faz parte de umas características do fruto do amor, que é a caridade. Porque olha só, Deus amou o mundo. A salvação, irmãos, começa no coração de Deus, não é mérito do homem. A salvação, ela começa no coração de Deus, não é mérito nosso. Foi graça, foi amor de fato que nós não merecemos, é imerecido, mas Ele nos amou. E Deus amou quando ainda nós éramos pecadores. Éramos e somos pecadores. O que temos para que Deus demonstrasse todo o seu amor para nós? O que podemos oferecê-lo nesta manhã? Vamos fazer uma retrospectiva da nossa vida. O que temos para conceder, para fazer com que o amor tamanho de Deus Pai se reflete a nós, venha até nós? O amor de Deus não depende do nosso desempenho. Tudo aquilo que eu fizer, tudo aquilo que eu faço, não depende de nós. A cruz, ela foi planejada antes mesmo da fundação do mundo. E o mundo aqui representa uma humanidade caída, distante de Deus, mas ainda assim, amada por Ele. Talvez alguém pode até pensar assim: Deus pode me amar por causa do meu passado. Responde que Deus nos amou primeiro. E a palavra de Deus diz em João 15,16 que não escolheste vós a mim, mas eu que escolhi a vós. Olha o tamanho de amor de Deus. E os nomeis para que vais e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto nós pedimos ao Pai Ele nos conceda. Então Ele nos amou primeiro. E a Bíblia vai nos dizer aqui a grandeza desse amor. Olha só, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Jesus não mede o amor de Deus por palavras, mas sim por atitude.
Tal maneira é amor grandioso, não foi um presente qualquer que Deus concedeu. O amor de Deus foi demonstrado através de uma entrega, irmãos. O amor desse Deus Pai foi demonstrado pelo seu Filho. Ele permitiu, ele concedeu aquilo que ele tinha de mais precioso para demonstrar o seu amor para conosco. E esse amor demonstrado por nós não depende de nós falamos aqui inicialmente, depende daquele que desejou nos amar, que foi Deus. Porque se dependesse de nós, vamos pensar um pouquinho, será que Deus iria nos amar de tal maneira? Porque erramos, pecamos, falhamos todos os dias, mas todos os dias nós recorremos àquele que pode todas as coisas, aquele que pode nos perdoar, aquele que nos ama, aquele que nos abraça, aquele que nos conduz, aquele que nos fez chegar até aqui, aquele que nos faz permanecermos de pé, aquele que nos proporciona tudo de bom no decorrer do dia. Essa é a demonstração do seu amor. O amor de Deus foi demonstrado através de uma entrega. Que entrega foi essa? Olha que coisa linda. Ele veio, caminhou entre nós, sofreu as nossas dores e foi até a cruz e não retrocedeu. Ele não retrocedeu, porque ele tinha consigo, a Bíblia diz que um desejo, uma afirmação: Pai, aqueles que tu me deste, quero eu, para que onde eu estiver estejam comigo também. Olha que demonstração de amor. Não foi um presente qualquer que Deus deu o seu Filho unigênito. Deus não enviou um anjo, não enviou um profeta, Deus não enviou um substituto qualquer, Ele enviou o seu Filho. A cruz revela quanto valemos para Deus. A cruz nos revela qual é o seu valor para Deus. Ele não foi na cruz porque nós somos melhores, porque nós estamos em tua presença. Ele não foi na cruz porque nós estamos dentro de uma instituição. Ele não foi na cruz para que nós pudéssemos sermos diferentes. Agora nós vamos entender uma coisa nesse texto aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Há uma condição para a salvação. Sabiam disso? Há uma condição, é para a salvação. O texto diz aqui, todo aquele, não é para todo aquele que frequenta uma igreja, não é isso. Não é para todo aquele que possui uma religião, não é isso. Não é para todo aquele que faz boas obras, não é para isso. A condição é crer. A condição é crer. Crer significa confiar, entregar a sua vida e depender completamente de Cristo. É diferente. Às vezes eu posso entender que a condição para que eu possa alcançar a salvação é eu estar dentro de quatro paredes, entre aspas aqui, eclesiasticamente falando, mas não é. Quatro paredes, queridos, é apenas uma reunião dos santos. Estar numa igreja é diferente de ser igreja. É muito diferente. Eu sou igreja aqui, eu sou igreja na minha casa, eu sou igreja no meu trabalho, eu sou igreja nos meus relacionamentos, eu sou igreja nos meus diálogos com os meus amigos. Isso é ser igreja. Porque muitas pessoas entendem hoje, nós vamos ser muito assim, é bom a gente entender assim, que ser igreja é só no momento em que eu estou reunindo com os meus irmãos, dou um abraço, a paz do Senhor, graça e paz seja convosco, e é lindo isso aí. É muito fácil ser igreja, sim, entre aspas, para alguns, mas e quando você está distante dessas pessoas, que você entende que é ser igreja só naquele local? Como é que nós somos igreja? Falamos uma vez aqui que a palavra de Deus fala, Jesus discipula assim, ensina que nós precisamos ser sal da terra e luz do mundo. E como que eu estou sendo sal? Como que eu represento esse Cristo, né? E falamos que sal, ele tem algumas características, se alguns lembraram aqui, sal salga, dá sabor, mas uma delas é como você come alguma coisa muito salgada e você tem sede, né? E como que eu, sendo igreja, estou gerando sede de Cristo lá fora? Será que eu consigo gerar sede só naqueles que estão próximos de mim? Então há essa condição aqui, irmãos. Olha, para todo aquele
que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E tem duas escolhas aqui, ó, e dois destinos: não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus apresenta dois caminhos. O primeiro é com Cristo ou sem Cristo, e o segundo é com Cristo. Então você tem duas condições aqui, ó. A primeira é não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus Cristo apresenta dois caminhos. O primeiro, sem Cristo, caminho da perdição, separação eterna e também condenação. E o homem, ele tem ali o livre-arbítrio de escolher. Livre-arbítrio de escolher. Há muitas pessoas que têm-se a escolher para aquilo que não é bom, aquilo que vai te trazer feridas, tristezas, amarguras, decepções. Mas vamos fazer uma boa escolha hoje. A Bíblia vai nos informar mais uma vez: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito por mim e por você, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenhamos a vida eterna. Então há uma condição aqui para que nós não venhamos perecer: é crer, é valorizar, é permitir, é dar lugar para Ele, é permitir que Ele cure as nossas feridas, que Ele só vai fazer isso se eu e você permitir. Nós precisamos dizer para Ele: mas Ele sabe de todas as coisas. Mas quando é que você disse para Ele? Esse dizer é você ter relacionamento com Ele, é você conversar com Ele, é você entrar no seu quarto, fechar a porta, dobrar os seus joelhos, orar a Deus em público. Ele te recompensará, você será abençoado por Ele, mas dá essa permissão para Ele. E para que essa permissão seja dada, você precisa só crer. Nicodemos, no primeiro momento, ele não tinha entendido sobre isso. Como que eu vou me tornar novo novamente, uma nova criatura? Será que eu tenho que voltar para o ventre? Não é isso. É você entender, é você crer, é você se auto-permitir ser transformado, ser mudado por Cristo. Mas isso só vai acontecer se nós dermos a Ele essa permissão. Ele deseja. Apocalipse 3:20 fala que Ele bate para entrar, Ele pede permissão, e se nós permitirmos, Ele entrará e será conosco. Haverá uma festa na tua presença. Mas para que isso aconteça, essa permissão, você só permite entrar na sua casa quem você conhece, quem você tem relacionamento, quem você ama de verdade, quem você deseja estar próximo dele, quem você permite sentar na mesa com você. E eu aprendi a semana passada que quando você convida alguém para sentar na sua mesa, e quando você serve alimentos sobre aquela mesa, quando você se relaciona com aquela mesa, é uma demonstração de amor, é uma demonstração de carinho, é uma demonstração de reciprocidade, é uma demonstração que você deseja ter aquela pessoa por perto, por muito tempo. E quando você serve o almoço, vai para aquele diálogo, conversa. Quando você serve o café de novo, sempre tem algo muito bom para você conversar, se relacionar. E quando você vai para a segunda parte ou vai para a terceira, é porque você deseja que aquela pessoa permaneça para todo sempre na mesa com você. E mesa, irmãos, é lugar de relacionamento, é lugar do diálogo. Então convida esse Cristo, permita que Ele entre na sua vida, ceie com você e permaneça para todo sempre aqui. E agora, com Cristo, eu disse que existia duas condições: a primeira sem e a outra com. Com Cristo você tem perdão, nova vida, comunhão com Deus e vida eterna. A decisão tomada nesta vida definirá a sua eternidade. E é sério, nessa manhã, Então, a condição aqui é você crer ou não crer. Qual é a nossa condição nessa manhã? Como você tem crido naquele que pode todas as coisas para a sua vida? Qual a permissão que você tem dado para Ele? Será que você permitiu de fato abrir a porta do seu coração e permitir que Ele entre? Permitir que Ele de fato Ele transforme a sua vida? Deseje que o seu dia ele seja diferente? João 3,16 apresenta 4 grandes verdades aqui, Olha só, para nós, para a gente concluir: o nosso Deus, Ele nos ama. Nosso Deus, Ele entrega, Ele é homem que crê e Deus salva. Toda a Bíblia, irmãos, vai apontar esse momento: Deus oferecendo salvação por meio de Jesus Cristo. Toda a Bíblia vai apontar para Cristo e a salvação. E qual a salvação que você deseja obter nesse século 21,
Tempo esse que antecede a volta de Jesus. E é muito simples, né? A condição é só você crer. É só você dar essa permissão para Ele. Permita que Ele entre e transforme. Diz para Ele assim: Senhor, a minha vida é Tua. Eu estou nas Tuas mãos. Eu aceito essa transformação. Eu quero mudar de vida. Eu quero vencer. Eu quero trilhar caminhos novos. Eu quero que a partir de hoje os meus olhares sejam voltados para Ti. Porque é por Ele e para Ele são todas as coisas. Nós falamos ontem, né? Será que eu posso expressar isso com força na minha alma? Quando eu digo assim, é por Ele e para Ele são todas as coisas. Será que tudo que eu tenho é dele mesmo? Será que tudo que eu tenho é por Ele e para Ele? Será que tudo que nós alcançamos é por Ele e para Ele? Será que a minha família é dele? Será que o meu ser é dele? Será que os meus negócios são dele? Será que tudo que eu faço durante o dia é por Ele e para Ele? Porque precisa ser, que dessa forma você vai demonstrar, entender que o amor dele, que a cruz que Ele levou, que Ele foi crucificado, o amor de Deus Pai que foi concedido até nós, agora precisa ser demonstrado pelas nossas atitudes, pelos nossos atos, e dizendo para Ele: Senhor, sim, é tudo para Ti, é para Ti, é para Ti. E assim nós alcançaremos dias maravilhosos, receberemos aquilo que Deus tem separado para nós, que irá nos conceder. Nosso caminho será diferente, iremos trilhar e viver algo maravilhoso da parte de Deus para com a nossa vida. Para isso, a condição é crer. A condição é crer. É só permitir que Ele com certeza fará e continuará fazendo algo maravilhoso sobre nossa vida. Amém? Vamos glorificar o Senhor. Podemos aplaudir esse Deus maravilhoso nessa manhã. Vamos estar de pé para agradecer a Deus. Irmão Assunção Marivaldo, por favor, convidá-lo para orar encerrando. Bom dia, queridos. Glória a Deus. Feche seus olhos para nós sairmos daqui hoje com uma reflexão, querido. A humanidade vive perecendo, perecendo de amor, perecendo de paz, perecendo de paciência, perecendo de amor ao próximo, perecendo de bondade, de tantas coisas. Talvez você esteja vivendo ou conhece alguém que está se perecendo. Talvez sua conduta seja essa: está se perecendo, está se esvaziando, está se indo. Mas da parte de Deus veio nesta manhã para nós dizer uma coisa: há um Deus do céu contemplando a mim e a você, que não quer que eu e você pereça, mas quer que nós tenhamos a vida eterna. Não precisa de muito sacrifício, irmão. Não precisa doar o que você tem na sua conta bancária, seu carro, sua casa. Só precisa de uma coisa: crer no Senhor somente. Creia nele, que as coisas podem mudar, o rumo pode mudar, e assim nós vamos caminhando ao rumo à eternidade. Senhor, nós queremos te adorar, ó Deus. Nós queremos te bendizer por essa palavra maravilhosa que o Senhor colocou no coração do teu servo para ser ministrada ao nosso coração nesta manhã, porque temos a certeza e a convicção que ela foi do céu, Senhor, que nos trouxe nessa nova alerta para nós. Porque o Senhor entregou o seu Filho para que nós não pereçamos, ó Pai, mas tenhamos a vida eterna, Senhor. Ah, Senhor, nós te bendizemos por esse amor maravilhoso. Porque quem de nós aqui temos alguma coisa de bom para oferecer ao Senhor? Mas o Senhor ofereceu o melhor para nós. O Senhor ofereceu vida eterna, o Senhor ofereceu salvação, o Senhor ofereceu misericórdia, o Senhor ofereceu perdão, reconciliação. Ah, Deus, obrigado por cada vida aqui presente, por cada lar aqui representado que ouviu a Tua palavra, que ouviu a Tua voz nesta manhã, Senhor. Somos gratos e felizes ao Senhor, porque o Senhor a cada dia, o Senhor se preocupa com nós, o Senhor quer se relacionar conosco, Senhor. Obrigado, Deus, por esse amor incondicional. Esse amor de tal maneira que não dá para expressar, não dá para medir, não dá para contar. Esse é o amor do Senhor para as nossas vidas, ó Pai. Obrigado pelo cuidado para conosco, pelas nossas tarefas diárias, ó Pai. Obrigado pelos nossos negócios, nossos trabalhos, a nossa saúde, a nossa família, o nosso lar, nossa casa, esposos e esposas, filhos e filhas, parentes, Senhor, porque em tudo nós temos visto o cuidado do Senhor para conosco. Te bendizer porque há uma eternidade aguardando a cada um de nós, porque há um lugar melhor do que esse para nós que o Senhor preparou, que é a eternidade ao lado do Senhor. Obrigado, Deus.
Te adoramos e te bendizemos em nome de Jesus. Nós suplicamos, ó Pai, continua nos abençoar, nos guardar, nos preservar, nos sustentar, nos dando a cada dia a condição de continuar caminhando, crendo no Senhor, confiando totalmente no Senhor. É para as circunstâncias tudo pode ser, não, as portas podem estar fechadas, mas nossa confiança não é na porta, não é na placa da religião, não é na placa da sociedade, mas é no Senhor, aquele que pode todas as coisas. Continua conosco, Senhor, nos ajudando, e assim nós dizemos que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus, esteja conosco não só hoje, mas até a volta do Senhor Jesus. E todos digam amém. Está encerrado a todos a paz do Senhor.